Olá, gente linda! Eu tô aqui pra gente falar de novo sobre a comunicação da criança, especialmente sobre o momento em que ela começa a falar. Em média, as crianças começam a falar aos 2 anos, isso em média. Mas ela começar a falar não significa que ela tenha um vocabulário rico a princípio. Esse vocabulário vai ampliando gradativamente. E também não significa que ela entende o significado de todas as palavras que os adultos utilizam com ela. Esses significados vão sendo construídos gradativamente. A princípio, a criança consegue dizer substantivos comuns, aqueles que representam objetos concretos. Então, aqueles que designam os objetos. Por exemplo, isso aqui é livro. A criança chega perto disso e a gente diz livro, e ela repete livro. A gente diz bola, e ela repete bola, e fica feliz da vida porque repetiu bola. Bicicleta, carrinho, copo, cadeira. Então, nomes que designam objetos concretos, palpáveis. No entanto, é muito mais difícil para a criança compreender o significado daqueles objetos que não têm existência concreta, porque eu não posso mostrar aquilo para a criança. Então, algo como felicidade, liberdade, são termos abstratos que a gente não tem como mostrar para a criança. Outra coisa é que a criança, às vezes, sem mesmo entender o significado, ela consegue utilizar determinadas expressões num contexto correto. Por exemplo, ela escuta alguém xingando e ela vê que aquele xingamento aconteceu num momento de irritação. Então, é comum ela utilizar aquela palavra no momento de irritação, num contexto, ou seja, ela consegue compreender uma totalidade, estar incomodado e dizer aquela palavra, o que não significa entender o significado da palavra. Mas o adulto pensa que porque ela utilizou a palavra ou ela repetiu um texto, ela está entendendo aquilo que ela está dizendo. Isso é muito comum com a palavra não. A palavra não, a gente não tem como mostrar o seu significado. O significado do não é construído de uma forma mais lenta. Então é comum, por exemplo, quando a gente mostra, a criança chega perto do livro, a gente diz livro, a criança chega perto da cadeira, a gente diz cadeira. A criança chega perto do celular, a gente diz não, ela chega perto do computador, a gente diz não, ela chega perto de determinados objetos e a gente diz não. Então, o que para a criança, num primeiro momento, significa? E da mesma forma que livro é o nome deste objeto, não é o nome de determinados objetos. Significa que muitos objetos no mundo se chamam não. Mesmo então que ela repita, porque muita gente diz, ela sabe que não é para mexer, mas ela vai, chega perto, sorri e diz não. Ela sorri porque ela fica contente ao dizer o nome do objeto. Então, o nome daquele objeto é não. Ela vai custar a entender que aquele objeto tem um outro nome e que esse não significa não mexer. Então, esse entendimento de coisas que são abstratas é posterior na compreensão da criança. Então, ela repetir algumas palavras não significa que ela tenha entendimento sobre o que isso significa. Por hoje era isso. Abraços virtuais. Até outro dia.